O Sol e a Lua, os dois corpos celestes mais observados e que mais despertam deslumbre na história da humanidade. Desde a origem da espécie humana, eles já estiveram presentes em diversas áreas da sociedade, na formação da nossa cultura, da nossa economia, das nossas regras sociais e como que a gente se comporta biologicamente falando também. Hoje iremos apresentar como a relação entre a humanidade e esses dois corpos celestes se alterou ao longo do tempo, mostrando as visões que diversas sociedades tinham sobre o Sol e a Lua, e diz que não foram apenas luzes no céu, mas também deuses, calendários, guias de navegação e os primeiros problemas de física da história. Essa é a história de como, ao tentar decifrar o Sol e a Lua, a humanidade não apenas mapeou os cosmos ao seu redor, mas também descobriu a si mesma e desenvolveu o que hoje chamamos de ciência. Tudo começou com a observação. O Sol e a Lua já tinham papéis importantes desde antes das primeiras civilizações conhecidas pelos historiadores, com povos nômades que utilizavam esses dois corpos como objetos de orientação geográfica e marcadores de tempo. Por exemplo, os ciclos da Lua marcavam o tempo das migrações. O Sol, durante o chamado período Neolítico, foi a base para a agricultura primitiva, o que foi essencial para a formação das primeiras sociedades humanas fixas. Nessa mesma época, foi construído na Grã-Bretanha um dos monumentos mais misteriosos da história da humanidade, o Stonehenge, que, de acordo com pesquisas, eram utilizados como um observatório de fenômenos astronômicos, como o posicionamento do Sol durante os solstícios. Povos da antiga Mesopotâmia, como os babilônicos, eram fascinados pelo Sol e pela Lua, construindo diversos observatórios para o estudo desses astros. Eles não apenas observavam, mas calculavam e analisavam seus ciclos e movimentos. Baseado nessas observações, eles criaram os primeiros modelos de relógios solares, e a partir deles, o primeiro modelo de contagem de base 60, utilizado até os dias de hoje na contagem de tempo e ângulos, além de dividirem os céus em 12 grandes setores, dando origem ao que conhecemos hoje como zodíaco. Houve também a criação de um modelo de calendário, no qual um mês era baseado no ciclo lunar, essencial para a agricultura e festividades religiosas. Ambos os astros eram reconhecidos como deuses, com diversos nomes, sendo mais comum, sim, o deus da lua, frequentemente considerado o pai do deus Sol, Shamesh. Acreditava-se que Shamesh via tudo o que acontecia no mundo, sendo garantidor da justiça e protetor dos viajantes, como se os movimentos do Sol e da Lua tivessem presságios e indicassem a vontade dos deuses, sendo cruciais para a tomada de decisões políticas e religiosas da sociedade babilônica. Assim como os babilônicos, os egípcios cultuavam o Sol e a Lua como deuses. O deus Sol era chamado de Ra, representando a criação e o renascimento, e o deus Lua, Khonsu, era o deus da noite, dos ciclos lunares, além de ser associado à cura e à passagem de tempo. Acreditava-se que o Sol era responsável pela vida na Terra, enquanto a Lua representava a morte e a fertilidade, sendo os ciclos de dia e noite associados ao ciclo da vida. As observações solares e estelares egípcias permitiram a criação de um calendário de 365 dias, divididos em 12 meses, essencial para a agricultura, pois conseguia prever as cheias do rio Nilo. O conhecimento da movimentação solar também foi importante para a arquitetura egípcia, pois muitos edifícios e templos foram construídos para se alinharem perfeitamente com eventos solares, como solstícios. Paralelamente ao calendário solar, existia um calendário lunar de 354 dias, baseado nas fases da Lua e utilizado para marcar festivais e eventos religiosos. Porém, foi na Grécia que essas observações se transformaram em explicações filosófico-científicas. Culturalmente, o Sol e a Lua sempre estiveram presentes na mitologia e religião de Grécia e de Roma, como por exemplo para os gregos, os titãs Hélio e Selene personificavam respectivamente o Sol e a Lua. Existiam também o deus Sol Apolo, também deus da música, profecia e medicina, e a deusa Lua Ártemis, também deusa da caça e da natureza. Entre inúmeras teorias cosmológicas e filosóficas da época, podemos destacar o geocentrismo de Aristóteles e Ptolomeu e o heliocentrismo defendido por Aristarco de Samos, que surgiram para tentar responder diversos questionamentos que os gregos possuíam sobre os movimentos e tamanho do Sol e da Lua e os eclipses. Aristarco buscaria calcular o tamanho do Sol e a distância entre Terra, Sol e a Lua, usando puramente de geometria e trigonometria. Dentre inúmeros pensadores, podemos destacar o trabalho de Eratóstenes, que, se aproveitando da ideia de que a Terra era redonda e utilizando a diferença da inclinação de sombras em dois pontos diferentes do globo, conseguiu calcular o diâmetro da Terra de uma maneira excelente. Esses astros, além de deuses, tornaram-se problemas geométricos a serem resolvidos.
Os romanos, vale destacar, criaram o chamado calendário juliano, baseado no ciclo solar de 365 dias anuais, 12 meses e um ano bissexto. Eles também utilizavam o Sol e a Lua para navegação e localização em viagens ou campanhas militares. Notavelmente, a humanidade agora enxergava esses astros como coisas físicas, dotadas de tamanhos, distâncias e órbitas. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, diferentes astrologias floresciam de forma independente. Para os maias, mitologicamente, o Sol era o deus Quinichahal, associado à música, poesia e seca. Já os incas viam o Sol como divindade central em sua cosmologia, com o deus Sol, Inti, considerado criador e protetor do Império Inca, além de ser ligado à agricultura, com os períodos de solstício e equinócios utilizados para plantio e colheita, respectivamente. Os incas associavam o ciclo da lua ao ciclo menstrual. Por isso, a deusa lua foi associada à feminilidade, fertilidade e nascimento. Diversos templos foram construídos para o culto e observação do Sol e da Lua, como Coricancha e Machu Picchu, ambos no atual Peru. Analogamente, para os astecas, o Sol estava no centro de uma cosmologia de criação e destruição, sendo representado primariamente pelo deus Tonatiuh, associado à guerra e aos sacrifícios humanos. Eles também tinham um calendário solar de 365 dias para uso agrícola, cuja sofisticação se compara com a de outras civilizações. Após a queda do Império Romano do Oriente, enquanto a fé se fortalecia, o modelo geocêntrico de Ptolomeu continuava sendo a base do conhecimento astronômico, esferas perfeitas girando ao redor de uma terra imóvel. O Sol controlava o ritmo da agricultura, o amanhecer e o entardecer marcavam o início e o fim do trabalho. A Lua, com suas fases regulares, era essencial para definir o calendário e prever o período de plantio, colheita e até celebrações religiosas. Mesmo com conhecimento limitado, a observação dos astros era indispensável. Em outra região do mundo, a astronomia se desenvolveria com uma intensidade sem precedentes. A relação dos povos islâmicos com o Sol e a Lua é muito importante para a adoração de Deus. De acordo com o Alcorão, livro sagrado do Islã, Deus criou o Sol e a Lua com sinais para iluminar a humanidade, ajudar na contagem de tempo, as estações e os anos, além de se referir ao Sol com luz intensa, e a Lua como luz refletida. Conceitos de acordo com a ciência moderna. A relação mais prática dos povos islâmicos com um dos dois astros é com a Lua, mais precisamente por conta do calendário islâmico, que é um calendário lunar puro, ou seja, se baseia nas fases da Lua, especificamente no avistamento da Lua crescente. Ele possui cerca de 355 dias e marca eventos religiosos importantes no islamismo, como o início do mês sagrado do Ramadã. Além disso, a Lua crescente com uma estrela é um símbolo cultural muito utilizado em países muçulmanos, comumente visto em bandeiras nacionais. Além disso, houve a tradução e a reformulação de inúmeros textos gregos, que mais tarde foram reintroduzidos na Europa, além do uso de instrumentos como o astrolábio, aperfeiçoamento por eles, que usava o Sol para navegação e medição do tempo com alta precisão, ampliando as capacidades de observação e coleta de dados sobre os astros. E enfim, a Renascença mudou tudo. Ela marca o fim da Idade Medieval e início da Idade Moderna. O antropocentrismo, as grandes navegações e a retomada dos textos gregos traduzidos estimulou o estudo prático da astronomia para a realização das grandes navegações. A Lua havia se tornado um guia para se determinar as marés durante as navegações e o Sol agora ocupava o centro do universo, graças aos trabalhos do heliocentrismo de Nicolau Copérnico, que retomavam as ideias defendidas por Aristarco de inúmeros séculos atrás. Latitude e longitude, o mapeamento extensivo da superfície terrestre era a função atribuída aos astros. Com as trocas comerciais proporcionadas pelas navegações, a ciência seguia crescendo cada vez mais. As medições e dados altamente precisos de Tycho Brahe possibilitaria a descoberta das órbitas elípticas por Johannes Kepler, cujos movimentos seguiam leis matemáticas. Elipses, áreas varridas e ritmos precisos. Por fim, a criação do telescópio, notavelmente usada por Galileu Galilei, revelou montanhas na Lua e manchas no Sol, evidências de que os céus não eram tão perfeitos como antes se acreditava. Mais do que nunca, o Sol e a Lua ganhavam uma dimensão física e concreta. Nos anos seguintes, a consolidação do método científico, uma construção de diversos pensadores europeus entre cerca de 1550 e 1700, transformaria as ciências de uma forma nunca antes vista, valorizando ainda mais a observação e a experimentação em conjunto com o raciocínio lógico e matemático,
absorvidos por tantos e tantos pensadores. E então, uma nova revolução viria com Isaac Newton. Ao unificar a física terrestre e celeste sob uma mesma lei, a gravitação universal, ele mostrou que o movimento da Lua, a órbita da Terra e a trajetória dos planetas eram governados por forças naturais compreensíveis, rompendo com os ideais metafísicos e ameaçando o poder da Igreja Católica. A mesma gravidade que puxa a maçã mantém a Lua em órbita. A natureza deixa de ser território sagrado e se transforma em objeto para satisfazer as necessidades humanas, como o Sol e a Lua tornando-se cada vez mais desmistificados na sociedade deste momento em diante. Conforme os séculos passam, mais conhecidas se tornam as propriedades do Sol. A relatividade de Einstein explicaria sua gravidade, eventualmente sua composição química já não seria segredo também, e os humanos iriam considerar utilizar o seu calor como mais uma fonte de energia, entre tantas outras. A Lua, por sua vez, tornou-se um destino. A observação que começou com o simples olhar para o céu, agora prepara o caminho para uma possível exploração humana do espaço. De entidades incompreensíveis até esferas de plasma e rocha, o Sol e a Lua foram os espelhos nos quais nós vimos os nossos deuses, nossas filosofias e, inegavelmente, as próprias leis da física. É inegável que o conhecimento atual que a gente tem sobre esses astros foi o resultado de uma longa história. De relógios, guias de navegação, mapas, deuses e agora objetos físicos que nos contam mais sobre as leis da natureza, os múltiplos papéis do Sol e da Lua em inúmeras civilizações durante toda a nossa história foram a maneira que organizamos uma simbologia a partir do que se configura no céu. Ao tentar entendê-los, a gente acabou por descobrir qual que é o nosso próprio lugar no universo, as nossas culturas e o nosso funcionamento como sociedade que só foi possível graças àquela mistura de curiosidade e deslumbramento que guiou as nossas primeiras observações. Muito obrigado pela atenção.